Agora vejamos bem o que diz a palavra de Deus, continuando aqui, em Lucas, capítulo 1, vamos ler do versículo 26 ao versículo 28. É um texto paralelo com aquele lá de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23 ou 24. Mas em Lucas, capítulo 1, versículo 26, vemos assim, agora Deus visitando José e Maria. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que tinha dado boas notícias para Zacarias e Isabel, que haveriam de ser pais de João o profeta, o Batista. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então vejamos bem, nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, para Deus nada é impossível. Sabemos que, eu creio que aqui é um período mais importante, chamado de Natal. Muito aproveitam este período chamado de Natal para as farras, para as festas mundanas. O cristão, ele aproveita esse período, que por mais que a Bíblia não relata com precisão o ano, o mês ou o dia em que Jesus nasceu, há quem diga que foi em abril, há quem diga que foi em outubro, há quem diga que foi no mês de dezembro. Contudo, o fato é que um Filho de Deus se manifestou. Um fato é que Jesus nasceu. E nasceu com uma função, com a finalidade de salvar o seu povo. No ventre de uma virgem, ele se manifestou, como está lá em Mateus também, capítulo 1, versículo 20, diz que o que nela, entenda, nela, não dela, porque Jesus não foi gerado de José e Maria. João o Batista foi gerado de Zacarias e Isabel, ambos pecadores no sentido de herdar a natureza pecadora de Adão e Eva, mas que eram servos de Deus, que eram filhos de Deus, temente a Deus. Já Jesus, ele não herdou a natureza pecaminosa de José e de Maria, pois Jesus não foi concebido de José e Maria. Jesus, ele foi obra exclusivamente do Espírito Santo, gerado no ventre da Virgem Maria, deste casal servo de Deus. Veja bem o que diz a palavra de Deus no versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Mas antes, vejamos também que Maria é natural, era uma virgem. Ela estava comprometida em casamento com José. Contudo, ela ainda não tinha relações sexuais com José. E ela também teve, assim como muitos servos de Deus, uma certa medida de incredulidade. É natural. Veja bem no versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. A palavra Jesus significa o Senhor é salvação, o Senhor salva. Veio fazer
cumprimento o que diz o seu nome, salvar os povos dos seus pecados. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus é o Filho de Deus que se manifestou em carne, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto? Veja, ela teve assim uma certa medida de incredulidade. Entenda, ela era uma serva de Deus, uma judia temente a Deus, mas isso não impede, como disse no passado, assim como Sara, assim como Zacarias, assim como Maria também, teve uma certa medida de credulidade. Contudo, Deus fala: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ou seja, eu não tenho relações com homens ainda. E respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Espírito Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja, como diz lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, o Espírito Santo haveria de gerar Jesus no ventre da Virgem Maria. Esse Jesus que há de ser gerado no teu ventre não será fruto de José e teu, de uma relação sexual, não. Será obra exclusivamente do Espírito Santo gerando assim em teu ventre. Então vejamos a atitude de uma serva de Deus. No versículo 36, eis também, ele falando ainda do anjo: e eis que também Isabel, tua prima, sabe a Isabel, tua prima, aquela velha, aquela que era estéril também, este já é o 6º mês para aquela que chamada estéril, que era estéril, que era velha. Porque para Deus nada é impossível. Então vejamos assim uma atitude de glorificar e exaltar a Deus de Maria. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja, irmãos e irmãs, é o maior evento, um evento mais importante em um período em que Israel estava sendo assim subjugada pelo Império Romano. O Império Romano era o senhor do mundo daquela época. Mas Deus, ele visita 2 casais e promete-lhe 2 filhos. Um casal, Zacarias e Isabel, que haveriam de ser pais legítimos, biológicos, de João Batista, que haveria de preparar o caminho do Salvador do mundo, Jesus Cristo, Senhor. Contemplamos assim José e Maria, que foram também agraciados pelo Senhor, que alcançaram a graça de Deus. Entenda, salve a agraciada do Senhor, saudou-lhe o anjo a Maria. Essa saudação contempla assim que ela recebeu graça, não que ela era a fonte da graça. Pois a graça, a fonte da graça, está em Deus. A fonte da graça está em Jesus Cristo. Salve a agraciada do Senhor. Ela foi contemplada pela graça de Deus, Jesus Cristo, no ventre dela. E nós vemos assim que Deus deu a dádiva, o privilégio enorme de Maria e José serem assim pais, entenda, pais legais, não biológicos. Repito, pois José e Maria não foram pais biológicos, pais legais, segundo a ordem que Deus estabelecera, como diz lá em Mateus capítulo 1, da tribo de Judá. Mas vejamos bem, a atitude de Maria. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Essa deveria ser a atitude de todo servo de Deus, glorificar e exaltar a Deus. E assim Maria, ela eclode, ela manifesta assim gratidão a Deus, em Deus visitar o seu povo Israel, agraciando-lhe a ela com um filho, não um filho qualquer, mas o Salvador do mundo. Nós vemos que no decorrer da leitura, no versículo 39 diante, Maria, ela foi confirmar a mensagem do anjo Gabriel, que também falara a Isabel. Ela foi visitar a sua prima, e ambas se alegraram por serem assim agraciadas pelo Senhor em serem mães de 2 filhos, de um profeta, Isabel, e ela, do Salvador do mundo, Jesus Cristo. E diz o versículo 46 ao 50 de Lucas: Maria glorificando, exaltando a Deus, por Deus ter visitado o seu povo. Disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque atentou na baixeza, na humildade de seu servo, pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Zacarias e Isabel eram servos tementes a Deus. José e Maria eram servos tementes a Deus. E assim Deus visitou estes casais. E assim Deus manifestou graça e misericórdia. Pois a misericórdia do Senhor se estende sobre aqueles que o temem. E assim, se você, irmão e irmã, você, cidadão, ser temente, ser zeloso pelas coisas de Deus, Deus, Ele há de sempre visitar. Deus, Ele sempre há de agraciar o seu povo com a sua graça, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Esse é, de fato, o maior significativo de Natal. Jesus Cristo nascer nos corações dos pecadores. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.